Deixa eu ajeitar aqui bem a minha postura, porque agora aquela câmera pega até o cravinho que está aqui, ó, a gente comprou, né, a câmera, graças a Deus, um passinho. Aos poucos a gente vai deixando tudo em ordem. Queridos, não sou eu que vou pregar hoje, eu só pedi a licença para fazer a abertura. Eu quero ler um texto que é muito, muito conhecido, e todo mundo sabe até de cor, mas antes de nós lermos, eu vou ler e vou pedir para nós orarmos. Hoje, os nossos irmãos Adilson e Val estão passando por uma situação bem delicada, né, com relação ao trabalho dele. Não tem problema a gente compartilhar aqui, eles permitiram. Hoje o Adilson está sendo apurado, né, vai ter a eleição lá novamente no condomínio, e eles vêm enfrentando algumas lutas com relação a algumas pessoas, e isso tem trazido algumas incertezas, preocupações, né? Mas hoje nós vamos orar aqui por eles. A eleição já está começando no mesmo horário do culto. Nós vamos pedir aqui que o Senhor abençoe tudo isso. A gente sempre tende a pedir, Senhor, abre as portas, né, dá o emprego, faz isso, aquilo, mas a bem da verdade é que nós oramos sempre para que Deus faça segundo o que é melhor aos olhos do Senhor. Então, nós vamos, assim que eu terminar de ler, eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé, a gente já inicia com uma oração e também por essa causa específica e tantas outras causas que nós já temos ali. Não precisa abrir porque você conhece de cor, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Só até aqui. É interessante, a fé é uma palavra tão usada, tão comum no nosso meio, mas de um significado tão profundo, que às vezes nós confundimos fé. Presta bem atenção nisso. Fé não é expectativa. Mas pastor, acabou de ler aqui que fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos. Expectativa muitas vezes é aquilo que está no nosso coração. Fé é a certeza de que se nós estivermos debaixo da vontade do Senhor, se nós estivermos no caminho às vezes todos nós temos expectativas. Quantos sonhos, desejos, necessidades nós temos. Mas a fé não é expectativa nossa. Fé também não é um sentimento que nós temos, que Deus dotou cada ser humano natural. Eu sempre digo isso. Todos nós aqui aprendemos a andar, a falar, a fazer o que fazemos pela fé. Ninguém nasceu andando, falando. Nós vimos alguém fazer e começamos a repetir. Lá no nosso subconsciente a gente sabia que era capaz. E a fé não é isso. A fé, ela é muito mais profunda. Tanto é que se nós olharmos acho que é Romanos 12 ou 1 Coríntios 12, eu sempre misturo os dois, que os dois falam dos dons. A fé está listado entre os dons. Fé é um dom. Existe a fé natural, mas existe a fé de Deus, ou a fé do tipo de Deus. E quando nós mergulhamos aqui nesse texto tão pequeno, que é até simples de decorar, mas se nós entendermos o poder disso, é a certeza das coisas que se esperam. Talvez, queridos, o que nós estejamos esperando não é o correto, ou não são as coisas corretas, mas se nós esperarmos no Senhor, pode ter certeza, a fé é a certeza. Amém? E fala que é a convicção de fatos que não se veem. Quantas coisas, queridos irmãos e irmãs, foram acontecendo nas nossas vidas, depois de muito tempo, depois de muito labor, depois de muita luta, depois de muito esperar. Eu sempre gosto de pegar o exemplo de Abraão. Deus chama Abraão com 75 anos, promete a ele terra, promete a ele ser conhecido, e promete a ele dar, através da linhagem dele, uma grande nação. Abraão não
precisava dessas duas coisas. Ele já era alguém conhecido onde morava e já possuía bens. Mas eu penso que, claro, ele teve um encontro com Deus ali e aquilo mudou a vida dele, mas a promessa que o atraiu, talvez, é de Deus fazer através dele uma grande nação. Isso veio a se cumprir 25 anos depois, com o nascimento de Isaac, porque Ismael não era o filho da promessa. Então, queridos, nós precisamos viver isso de fato. Às vezes nós vemos as coisas e parece que não está acontecendo, parece que não é, mas aqui está dizendo que a convicção de fatos, e fato é fato, que não se vê. A fé não é algo racional, não é algo natural, mas é dom de Deus. E o Senhor fala que os dons, eles foram entregues para nós, para a edificação do corpo, para a nossa edificação pessoal. Volto a dizer uma palavra às vezes tão batida, mas nessa noite, peça ao Senhor: Senhor, me dá esse dom, porque o dia que nós verdadeiramente tivermos o dom da fé, nós vamos viver como se já tivéssemos, como eu li aqui no domingo, como se não tivéssemos nada, mas tivéssemos tudo, como se nada estivesse acontecendo, mas como se fôssemos pobres, mas sendo ricos. Então, nessa noite, medite um pouco sobre isso, enquanto nós louvamos, enquanto a palavra depois vai ser ministrada, hoje à noite, enfim, porque às vezes nós estamos subtraindo ou subestimando esse grande dom que Deus nos deu, que é a fé. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, nós te agradecemos, Santo Deus e poderoso. Pai, a tua palavra diz que, nós lemos isso aqui no domingo, que o justo viverá pela fé, como está escrito no livro de Hebreus. E viver pela fé, meu Deus, é ter a certeza de que, independente do que passamos, independente dos percalços, lutas, dificuldades, tribulações, independentemente do que os nossos olhos veem ou do que o nosso coração sente, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos a garantia, a certeza, a plena convicção de que nas tuas mãos, ó Deus, nós somos guardados, nós somos salvos, nós somos libertos, e nós temos, meu Deus, a garantia do Senhor que fez todas as coisas, de que a nossa vida não está à mercê de absolutamente nada que não seja o Senhor. Meu Pai, nessa noite nós estamos aqui para declarar que nós confiamos, que nós dependemos, que nós amamos o Senhor, e que as nossas vidas, meu Deus, elas têm o propósito de glorificar o teu nome. Então, Senhor, nos usa como instrumentos, nos usa, meu Deus, como vasos de honra nas tuas mãos, para que, Senhor, por onde passarmos, nós possamos levar, nós possamos ser transportadores, carregadores deste evangelho de vida, de libertação, de cura, de restauração, de perdão, de eternidade que o Senhor nos entregou. Pai, nós oramos, ó Deus, nessa noite, pelos pedidos ali colocados, por situações, meu Deus, de necessidade, por pessoas que estão aflitas, enfermas, desanimadas, desviadas, cansadas, perdidas, abatidas. Pai, o Senhor é o Deus que responde todas estas questões, mas o Senhor é o Deus que dá salvação e dá uma nova vida, dá uma nova perspectiva. Por isso, Senhor, nós te pedimos, toca, meu Pai, toca em cada vida aqui nesta noite, toca nestas vidas, meu Deus, que nós temos colocado diante do Senhor em oração. E nessa noite nós te pedimos em especial pela vida do nosso irmão Adilson, pela vida da Val. Pedimos a Deus que o Senhor venha cumprir nesta família, meu Deus, o teu santo querer, os teus propósitos eternos, e que, ó Deus, eles não sejam, meu Deus, ludibriados, enganados, que eles não sejam, meu Deus, que eles não caiam na cilada de Satanás, mas que venham, Senhor, a permanecer firmes, inabaláveis, crendo que o Senhor é Deus, e ao Senhor toda a honra, toda a glória. Visita-os, meu Pai, agora naquela reunião. Toca, Senhor, em cada morador. Faz o teu querer para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Dê glórias a Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sempre saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amamos, Senhor. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Deus Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida
Tu és Deus e não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu e não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará. O que diriam as nações? Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és e reinas. Minha vida está em Ti e vivo a proclamar entre as nações que Tu és. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. Adorado, exaltado. És adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. És adorado, exaltado. Podem assentar, irmãos. Que bom, né, que estamos na casa do Senhor. Mais um dia, né? Isso é muito bom. O Senhor seja louvado por isso. Irmãos, aqueles que puderem, abram a palavra de Deus em 2 Timóteo 4. Nós vamos ler de 1 a 5.
2 Timóteo 4, de 1 a 5. Eu estava meditando, né, na palavra de Deus e estava achando muito interessante. Deus estava falando muito comigo. E aí logo a pastora fez o convite lá. Então eu também já falei, eis-me aqui, né? Porque Deus estava falando comigo e as coisas estavam fluindo de uma forma tão gostosa nessa passagem, que eu falei, Senhor, se o Senhor confirmar essa palavra aqui que eu gostaria de transmitir para a igreja, sentindo que é o desejo do Senhor, né? Agora, é claro, né, também deixei, assim, né, nas minhas orações, falei, Senhor, se for outra coisa, né, eis-me aqui, vamos ler outras coisas, e aí o Senhor vai colocando no meu coração. Mas o Senhor veio confirmando e nós chegamos nesta palavra. Eu vou ler na versão NBV, tá? Então vai ficar, às vezes, um pouquinho diferente dos irmãos, tá bom? Talvez da maioria aí. Vamos lá. 2 Timóteo 4:1. Portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o teu reino. Que pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão as verdades, mas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Lendo nessa versão, fica bem detalhadinho e a gente consegue entender bem, quase que não precisava de explicação para essa palavra. Mas vai ser bem interessante nós darmos assim uma passeada aqui e trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas. Paulo aqui, ele faz um alerta a Timóteo, que era o seu filho na fé. Este alerta nós devemos trazer para as nossas vidas também nos dias de hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal e nós podemos, então, aplicá-la em qualquer momento de nossas vidas. A palavra do Senhor, ela tem sido como manual na vida do cristão e ajuda a nos levar a um aperfeiçoamento em Cristo. Será que nós estamos praticando os mandamentos da palavra do Senhor? Nós, enquanto cristão, será que nós estamos assim fazendo a vontade do Pai? Será que nós estamos fazendo a diferença? O título, era difícil eu colocar título, mas agora eu ando colocando, que eu estou achando importante. O título é Faça a Diferença. Então, é uma pergunta, amados, que nós devemos responder para nós mesmos, inclusive eu, para mim, né? Responder para mim mesma. Será que nós, cristãos, estamos fazendo a diferença? Eu estava fazendo, então, a leitura dessa palavra, e quando chegou aqui nessa frase, que fala assim, a tempo e fora de tempo, eu fiz essa leitura de manhã e fui trabalhar. E aquilo ficou assim dentro do meu coração, sabe? A tempo e fora de tempo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? A tempo e fora de tempo.
como que é isso? Deixa eu viver a tua palavra, Pai. Porque eu não quero só ler, né, como uma reflexão e esquecer. Eu quero trazer para a minha vida. E, gente, é muito simples, e eu estou falando para a maioria de vocês aqui são cristãos, nós nem temos visita hoje, não é ninguém de fora, mas eu sei que, se falou ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao coração de vocês. E esse tempo e fora de tempo, então, ficou ecoando dentro do meu coração. Nós sabemos, amados, que muitas pessoas têm o chamado para evangelistas, né, para evangelista. Eu mesmo conheço que os pastores também conhecem, o Marcos, né, um irmão nosso lá do Rio. Ele é evangelista. E quando ele vinha do Rio para cá, e às vezes ele falava, olha, tira um tempo para a gente ficar junto, para a gente conversar. E se nós saíamos para comer alguma coisa, eu passava vergonha. Porque ele evangelizava todo mundo. E eu, enquanto cristã, eu percebia que eu não fazia daquela forma. Então, eu ficava até envergonhada, porque eu não estava fazendo. Eu sei que isso é chamado. Né? O evangelista é um chamado. Não adianta a gente querer sair por aí também fazendo coisas que não é o nosso dom. Mas, realmente, quando ele parava as pessoas e ele falava do evangelho, era tão bonito, que eu falava assim, ai, nossa, por que a gente não faz assim, né? Por que a gente não faz mais isso? Mesmo não sendo esse o nosso dom, enfim. E quando nós ficamos há mais tempo no evangelho, irmãos, por causa mesmo da nossa rotina, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, né, do piloto automático que a gente liga lá, e nós acabamos nos acostumando e nós perdemos algumas práticas. E mesmo nós não sendo evangelistas, nós temos o dever de falar do evangelho. E nós vamos deixando algumas práticas de lado. Uma delas é falar do evangelho do Senhor Jesus. É falar do que o Senhor tem feito para nossas vidas. E a gente vai deixando isso de lado e a gente acaba indo jantar fora, não fala para nenhum garçom. A gente vai na padaria, a gente não fala nada para o atendente ou para a pessoa que está do lado. E nós vamos vivendo as nossas vidas. Quando a gente vê, nós passamos semanas sem falar de Jesus para alguém. Às vezes, meses sem falar de Jesus para alguém. E, ao decorrer do tempo, né, isso vai se apagando em nós. E nós acabamos perdendo grandes oportunidades nas nossas vidas. Por exemplo, a gente está no consultório médico. A gente acha que lá só é um tempo mesmo de aguardar o médico ser chamado, né? O médico chamar a gente lá. E a gente não fala de Jesus para as pessoas que estão ali do nosso lado. Quando nós vamos a algum lugar que nós temos que esperar, o mais comum é nós olharmos no nosso celular, apagar umas fotos. Se é um lugar que vai demorar, a gente já começa a fazer uma limpeza no celular. Isso é muito comum. E nós não falamos nada para as pessoas que estão ali, naquele lugar, perto da gente. E nós perdemos grandes oportunidades. Às vezes a gente olha, às vezes a gente não quer ser inconveniente. A gente acha que vai ser inconveniente se falar de Jesus para aquela pessoa. E nós acabamos perdendo essas oportunidades. E, às vezes, no trabalho, a gente também não fala. Porque no trabalho as pessoas podem achar que é falta de ética e é melhor a gente não falar. No colégio, a gente não quer ser o careta da turma. E aí acaba também que não falamos. E a palavra que nós lemos aqui, Paulo faz um apelo para Timóteo. Ele fala para Timóteo pregar o evangelho
falar do Senhor Jesus. Só que esse apelo que ele faz, obrigada, Júlia. Esse apelo que ele faz para Timóteo, ele é para as nossas vidas também. Ele pede para Timóteo, mas eu senti que Deus estava pedindo para mim. E eu passei essa palavra para a minha vida. Naqueles dias eu fiquei assim, pensando mais sobre isso. Eu falei, Senhor, eu quero viver mais isso. Falar do Evangelho é um papel unicamente do cristão, irmãos. Não foi delegado para nenhuma outra pessoa. É dever unicamente do cristão proclamar o Evangelho. E eu com essa palavra assim dentro de mim, a tempo e fora de tempo, Senhor, eu quero viver isso. O que é tempo fora de tempo? E eu lembro que foi assim, numa terça-feira, minha primeira cliente era uma moça, muito boazinha, por sinal. E ela é homossexual. E ela estava falando para mim tantas coisas legais, que ela estava chegando de outro país para o Brasil, mas ela é daqui do Brasil, eu já conhecia antes. E ela ficou falando tantas coisas legais, e aí essa palavra assim veio. A palavra do Senhor é para tempo e fora de tempo. Amados, quando ela me apresentou a namorada, eu tive certeza que eu estava fora do tempo para falar do Evangelho para ela. Só que eu precisava fazer aquilo se eu pedir para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu quero viver isso. Chegou fora do tempo. Para mim era fora do tempo. E eu sei que isso é delicado. Para quantas pessoas isso não é delicado? E eu fui e falei. Falei, não, vamos lá. E eu falei do amor de Cristo, perguntei como ela se sentia. Foi tudo bem sutil, bem gostoso de se conversar. E como ela tem uma base cristã, ela é filha de cristãos, né? Então, ela também lembrou de passagens bíblicas, e nós conversamos, falamos da Bíblia, falamos de Jesus. No final da conversa, eu ganhei um abraço bem gostoso. E ela falou, Cris, cuida da minha mãe vem aqui, cuida dela. E nós temos cuidado, né? E então, é gostoso viver isso. Quando a gente pede para a palavra vir, ela vem. E aí vai acontecendo experiências com a gente. Lá em Isaías 55:11, não precisa abrir, eu só vou citar. Diz assim, que a palavra de Deus ela não volta vazia. E é uma passagem tão bonita que fala para Israel, né, que Israel estava sendo deportado para a Babilônia, e Deus fala para eles a promessa do Senhor. Que a palavra do Senhor não ia voltar vazia. Que ela era como a chuva que caía, fertilizava a terra, e a terra tinha a possibilidade de dar frutos, e aí, só aí, as águas subiam, evaporavam e voltavam para o céu. E que era assim a palavra dele, que ele não ia voltar sem resposta. Então, o povo podia ir, que Deus estava com eles. E essa palavra também, né, é para nossas vidas, para que se cumpra e para que se torne realidade. A palavra de Deus ela é eficaz e ela tem que dar frutos nas nossas vidas. Só que nós precisamos, irmãos, voltar à prática de falar de Cristo e tudo o que Cristo tem feito em nossas vidas. A tempo e fora de tempo, nós precisamos fazer a diferença. O ID é uma ordem para compartilharmos o amor, a graça e o perdão de Cristo, para que aqueles que ainda não o conhecem, que o conheçam.
E nós somos a prova viva deste amor. É só a gente falar de nós mesmos, da misericórdia dele, da justiça dele, da infinita bondade dele, né? Não precisa, eu sei que às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não lembro dos versículos bíblicos. Fala da tua vida, fala o que Deus tem feito para você, que eu tenho certeza que o Senhor vai trazer pessoas que precisam ouvir o seu testemunho de vida. Porque todos nós, irmãos, temos um testemunho de vida. Todos nós. Jesus tem feito muito em nossas vidas, tem suprido todas as nossas necessidades, tem nos segurado pela mão e tem tido muita paciência. Eu falo assim, Senhor, eu quero mudar em tantas coisas na minha vida. E o Senhor tem tido paciência com a minha mudança, muitas vezes lenta. Certo evangelista escreveu assim: proclamar o evangelho de Cristo é ao mesmo que comparar os termos que nós teríamos um grande cesto cheio de pães. E por onde nós passarmos, nós vamos ter a oportunidade de alimentar pessoas famintas e sedentas pela palavra. Olha só que interessante, irmãos. Esse evangelista, ele compara a palavra do Senhor com um cesto que nós carregamos, cheio de pães, para alimentar pessoas. Alimentar as pessoas com um pão. Jesus é o pão da vida. Está lá em João 6,35, fala que Jesus é o pão da vida. E nós precisamos alimentar pessoas deste pão. E qual seria a importância, assim, por que é importante o proclamar o evangelho? Eu coloquei 5 coisas aqui rapidinho, só para a gente meditar. E uma delas é simples, é só por causa da obediência à palavra do Senhor. O ide, proclamar o evangelho, é para todos nós, para nós obedecermos a palavra de Deus. Ele também contribui para o crescimento do reino e a expansão do evangelho. Ele relata o grande amor de Deus e seu plano de salvação. Ele oferece uma expectativa de vida para as pessoas. Melhora as expectativas que elas têm de vida. E ela traz o homem caído para perto de Deus. Jesus é o pão da vida. Tem que ser servido por nós. E esquecemos muitas vezes que falar do evangelho de Cristo proporciona ao indivíduo a oportunidade dele viver para sempre. Quando eu escrevi isso, a oportunidade do indivíduo viver para sempre, gente, que maravilha, né? Eu lembrei da pessoa que me evangelizou. Vocês se lembram, amado, como vocês chegaram a Jesus? Vocês se lembram a pessoa que evangelizou vocês? Será que passou pela cabeça dessa pessoa que ela estava me dando uma oportunidade para viver para sempre? Né? Eu lembro que quem me evangelizou foi a dona Eurides. E era uma senhora que estava procurando o seu primeiro emprego porque ela achava que ela estava sem propósito em casa. Na casa dela, fazendo os afazeres da casa. Olha só, irmãos, uma pessoa que acha que está sem propósito porque só está limpando a casa. E ela achou que o novo emprego era o propósito de vida dela. Mas o propósito de vida dela era que eu conhecesse o Senhor Jesus. Porque logo depois, né, ela foi a babá do Fernando, foi trabalhar comigo, e o Fernando começou a andar, e ela já uma senhora, ela já não conseguia mais acompanhar o Fernando, e ela falou, Cris, eu vou ter que parar de trabalhar. E ela parou.
Vocês acham que o propósito dela era um emprego? O Senhor tem planos para as nossas vidas. E se ela fosse em casa e não falasse do Evangelho para mim? Como que seria? Então eu louvo a Deus pela vida dessa senhora, né? Que o Senhor a usou, que ela permitiu, né? Ser usada pelo Senhor. E todos nós podemos fazer a diferença, irmãos. Todos nós podemos ser boca de Deus aqui na terra. Todos nós temos esta capacidade, porque o Senhor vai colocando palavras nas nossas bocas na hora e nós vamos sendo usado por Ele. E quando a gente vê, a gente já falou coisas que talvez para nós não tivesse tanto sentido, mas que para a pessoa tenha, porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso, não somos nós. No 3, vamos voltar aqui para a palavra de Deus e vamos ler o 3. Eu vou ler novamente, tá? Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Até aqui. Então, eu estava meditando então na importância do ID, na importância de proclamar o Evangelho, de esse ser um papel nosso, de importância e unicamente um papel nosso. E aí eu comecei a ver o versículo 3, né, que fala, e chegará a um tempo. Irmãos, de tudo que eu li aqui, parece tão familiar, né? Tão real, tão atualizado. Esta palavra de Timóteo, Paulo falou mais ou menos assim, algumas Bíblias dá anos, o tempo um pouquinho diferente uma da outra, mas é entre 60 a 69 depois de Cristo. Então, no ano 68, Paulo escreveu para Timóteo. No ano 68. Parece que ele escreveu para os nossos dias atuais. E, irmãos, nós temos que viver esta palavra, né? Esta palavra, ela é viva. É como algo falado há tanto tempo, está tão atualizado nos dias de hoje. Paulo alerta Timóteo, e nós temos que fazer esta palavra, nós temos que trazer esta palavra para o nosso entendimento para os dias de hoje. E eu escrevi umas coisas aqui que eu quero ler. Vão chegar dias que vão querer calar a boca dos cristãos, porque muitos amarão a si mesmo e ao dinheiro, e serão orgulhosos e fanfarrões. Zombarão de Deus, desobedecerão aos pais, sendo ingratos com ele, serão duros de coração e não submeterão a outros, serão sempre mentirosos e desordeiros, e não se incomodarão com a imoralidade. Eu dei aula, acho que no segundo domingo de fevereiro, e nós decidimos trabalhar 2 domingos com o tema carnaval, para já ir preparando as crianças, né, dessa festa, o que ela pode trazer para nós de ruim. E porque eu sei que às vezes nas escolinhas acabam fazendo festinhas, essas coisas, e seria interessante trazer para as crianças o conhecimento do mal que essa festa traz com ela. Amados, as crianças da igreja, elas sabem muito. Os pais estão de parabéns, porque têm instruído as crianças. Quando eu fui perguntar que essa festa não agradava ao Senhor, e por que eles achavam que não agradava ao Senhor, eles falaram coisas que estão aqui, que eu acabei de ler. Alguns falaram assim, eles zombam de Deus. Então, nossas crianças sabem
que essas festas zombam do Senhor. Outros falavam da imoralidade e o que acontecia nas festas. E são coisas que Paulo estava falando para Timóteo o que aconteceria. E hoje está aí. E até no entendimento das nossas crianças. Ou seja, só vai errar quem quer. Porque até as crianças sabem do que está acontecendo atualmente. A igreja pode estar percebendo que o homem ele está totalmente desorientado. Nós sabemos de tantas coisas que vêm acontecendo e muitas vezes nós acabamos não dando prioridade para a palavra do Senhor. E nós temos que fazer a diferença e dar a prioridade para a palavra de Deus. E tudo isso tem que partir de nós, cristãos. E nós temos que estudar a palavra de Deus. Eu vejo bastante pessoas assim, comentando comigo, eu vi uma pregação, eu faço um devocional, muitas vezes devocional de ouvir. Irmãos, eu não tenho nada contra, né? Até a Julie fazia né, Julie? Falei, não tenho nada contra. Só que, entre você só ficar ouvindo aquilo que alguém leu, preparou, pesquisou, e desenvolveu aquilo, escreveu, saiu do coração dela, e você ficar ouvindo, entre as suas tarefas, muitas vezes tarefas domésticas ou seu trabalho, então é melhor você estudar a palavra de Deus. Desta forma, ela vai ter muito mais eficácia. Então, irmãos, nada contra os devocionais, né? Mas até depois da gente conversar, né, Julie? Aí a Julie começou a ouvir e escrever o que ela estava entendendo daquilo e com a Bíblia aberta, né, Julie? Para ver se aquilo que estava falando no devocional estava batendo com a Bíblia. Então, aí sim, aí é interessante, né? Aí já começa a virar quase um estudo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu sei que a palavra que eu estou trazendo aqui, né, ela é simples. Alguns de vocês sabem decor e salteado, né? Eu fui no Maia numa segunda-feira e o Maia trouxe a passagem de Zaqueu. Eu estava tão cansada, eu sentei lá, eu falei tantas vezes a história de Zaqueu para as crianças, que talvez eu soubesse decor e salteado o que o Maia ia falar. Mas eu orei e falei, Senhor, eis-me aqui, Pai, fala comigo nesta noite, é a tua palavra, Pai. E o Maia foi falando, e Deus foi trabalhando no meu coração. E o Senhor falou, olha, filha, quanto eu posso fazer? Eu não posso, eu fiz na vida de Zaqueu, mas eu transformei aquela cidade. Eu posso ir além do que você pensa, do que você imagina. Às vezes você acha que eu estou aqui, olha, nesse quadradinho, mas eu posso ir além. Só que você tem que confiar em mim, nos meus propósitos. Você tem que se lançar. Você não precisa ter medo, porque eu transformei aquela cidade através de um naniquinho. E Deus foi ministrando na minha vida. Mesmo, Oswaldo, eu tendo lido tantas vezes, o Senhor ministrou na minha vida. Então, a palavra de Deus, irmãos, é isso. Nós temos que estar abertos ao agir do Senhor. Então, eu sei que, de repente,
a palavra que eu estou trazendo hoje pode ser assim tão simples, o id, obedecer o id, a importância do id. Mas por que ela fala isso? Eu sei. Mas talvez nós estamos sabendo, mas não estamos praticando. Talvez não estamos praticando como Deus quer que nós pratiquemos. Talvez seja isso. Talvez isso seja só para a minha vida. Porque eu meditei, eu fui lá, eu li, eu escrevi. Então, pode ser que seja para a minha vida. Mas então, uma pessoa aqui recebeu. Mas eu espero que mais pessoas recebam, amém? Porque a palavra do Senhor, ela dá frutos. E nossa igreja é bênção, amados. Quantos irmãos vêm aqui despreparados para falar a palavra, assim, despreparados no sentido de não ter esse costume, né? Nós estamos começando, estamos engatinhando, e a gente vem no temor do Senhor, e a gente sabe que nós temos que procurar estudar, né, para poder falar aquilo que está dentro da palavra, mas tem sido assim, mesmo do mais pequenino até aquele que desenvolve mais. Nós temos recebido a palavra do Senhor. E é como se fosse o maná. O maná, ele tem vindo fresquinho, todas as vezes que a gente vem aqui. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo. Eu estava falando para o Maia esses dias também na entrada, falei, Maia, nós temos um privilégio, né, de ter o pastor. Ele é um bom pastor e ele é um bom pregador. E geralmente não é assim. Geralmente, às vezes, a pessoa é um bom pastor, mas ele não é tão bom pregador, então tem que convidar pessoas e tal. Mas o pastor prega muito bem. E nós nunca vimos o pastor falar assim, abram a Bíblia, leia e pronto, agora fecha. Não, a Bíblia está aberta. Eu mesmo várias vezes tinha o costume de anotar, eu ia anotando os tópicos, e estava lá, tudo certinho, né, pastor? Tudo certinho, bonitinho. Gente, é a palavra do Senhor. Nós temos isso aqui na nossa igreja. E eu escrevi assim, eu louvo a Deus, porque nós temos encontrado pão na casa do pão. Não está sendo servido para nós maná estragado, não, irmãos. O maná é para o dia. E nós temos recebido palavra fresca do altar do Senhor. Que essa palavra possa fazer a diferença nas nossas vidas. E lá no 5, no versículo 5, né, que foi o último que eu li, está escrito assim: você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos e não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve os outros a Cristo, não deixe por fazer nada que você deva fazer. E nesse 5 aqui, tem uma expressão assim, na minha versão tá você, em algumas tá tu, né? Mas na minha tá você. Então eu trouxe a expressão para as nossas vidas, né? Para nós. Como ele disse aqui, você precisa, ele estava falando para Timóteo, né? Você precisa estar alerta. Então, eu trouxe para a minha vida. Eu preciso. Você, Cris, precisa. Você, pastor, precisa. Você, Luciana, precisa. Nós precisamos estar em alerta. Então, isso nós temos que trazer para as nossas vidas. Deus quer começar de mim, quer começar de você, fazer a diferença. Eu sei que é difícil achar defeito em nós, irmãos. Que a coisa mais difícil é achar defeito em nós mesmos. Então, para a gente melhorar e fazer a diferença, nós temos que achar nossos defeitos e procurar melhorar.
É muito mais fácil, irmãos, achar os defeitos na vida do irmão. Mas na nossa vida, a gente sente dificuldade. Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar dos nossos desejos, das nossas práticas. Nos vigiar. Nós temos que estar vigilantes. Deus quer nos usar como bênção. E Ele quer fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Ele quer fazer na nossa igreja. Ele quer fazer na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, sentimental. E as mudanças têm que começar de nós. Para essas bênçãos acontecer, essas mudanças, elas têm que começar de nós. E estamos sempre em fase de aperfeiçoamento. E o nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Pode ser que alguns de vocês aqui já sejam evangelistas. Falar, olha, Cris, eu tenho facilidade de falar do evangelho. Essa semana mesmo eu falei para várias pessoas, enfim. Então, que vocês se fortaleçam no Senhor e continuem fazendo isso. E aqueles que não fazem, se encorajam e façam. Né? Porque a palavra do Senhor, ela é simples. E ela vem para nós de uma forma tão gostosa, sobrenatural, de uma forma de tão fácil atendimento, quando a gente abre os nossos corações e aceita, e deseja, e busca, estuda, procura. A palavra do Senhor nada substitui a palavra de Deus. Nada, meus irmãos, nada. Né? Não tem, eu sei que tem muitos pregadores, né, bons, que pregam bem pregam bem nas redes sociais e tudo, mas nada substitui a gente ir lá, sentar, ler, reler o que não entendeu, ler de novo e estudar esta palavra, para que nós estejamos prontos quando vier esses dias. Considerando que Deus tem uma boa obra para realizar em cada um de nós, que Ele comece por nós, não é mesmo? E eu entrego aqui a palavra do Senhor, né? Meditamos até o 5 aqui. Se os irmãos quiserem continuar meditando nessa palavra, é uma palavra muito gostosa, fala muito para a gente nos nossos dias, falou muito comigo. Ardeu muito o desejo de continuar falando do Evangelho, mesmo eu estando tanto tempo, né, no cristianismo, né, tanto tempo na igreja, né, na luta aí, de sermos cada dia melhor, eu senti a necessidade de falar mais de Jesus para as pessoas. Que nós possamos fazer isso, irmãos. Amém? Pastor quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, vamos orar, irmãos, para a gente encerrar aqui, e daí o pastor vai dar a bênção pastoral? Não. Então, tá bom. Nós vamos orar, então. Ela nem é, né? Então, vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós necessitamos, Senhor, de mudança, Pai. E nós queremos, Senhor, ser alvo da Tua mudança, Senhor. Nós queremos, Senhor, mudar o nosso estilo de vida, Senhor. Nós queremos fazer a diferença, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer o Teu querer, a Tua vontade, os Teus mandamentos, Senhor. Nós queremos chegar mais a Ti, ó Deus. Nós queremos proclamar mais o Teu reino, Senhor, falar mais do Teu amor, Pai. Nós queremos viver mais, Pai, o Evangelho, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti a cada dia mais, Senhor.
Deus, nos ensina cada dia, Pai, dividirmos mais aquilo que sabemos, Senhor. Tantas pessoas, Senhor, que às vezes precisa, Pai, de uma palavra amiga, Senhor. Precisa, Senhor, de ouvir do Teu amor, Pai. Que o Senhor tem sentido para a vida delas, Pai. Tantas pessoas, às vezes, até tirando a vida, Senhor, porque estão sem sentido, Senhor, e nossas bocas, Senhor, estão caladas, Pai, diante do Teu Evangelho, Senhor. Logo nós que sabemos a importância disso, Senhor, e nós deixamos tudo isso para trás, Pai. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos capacite a cada dia, Pai. Abra os nossos lábios, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, proclamar este evangelho tão lindo, Pai. Este plano de salvação tão maravilhoso, Pai. E da oportunidade, Senhor, de cada um dos nossos amigos, irmãos, parentes, a ter vida eterna, Pai, vida eterna, Pai. Oh Deus maravilhoso, Deus santo e Deus fiel, nós confiamos, Senhor, na Tua palavra e cremos, Senhor, que a Tua palavra dará frutos em nós, Senhor, e vai nos capacitar, Deus. Oh Pai amado, obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor, obrigada, Deus, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Senhor, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém.